Bom, olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos. Obrigado pela presença aqui de vocês. Nós estamos, se não me engano, está transmitindo também essa nosso bate-papo aqui, então vou coletar as informações tanto daqui do nosso Zoom quanto também das nossas outras transmissões. E, inicialmente, obrigado pela presença, feliz Dia do Administrador para todos e todas aqui. Sejam bem-vindos novamente. E eu passo a palavra para o professor Edgar para poder fazer a nossa abertura aí do nosso evento do Dia do Administrador. Ok, boa noite, professor Luiz. Muito obrigado, né? Cumprimento aí a todos os que estão participando conosco, né, nessa sessão. É muito importante a gente fazer esse tipo de troca, né? E especialmente cumprimento ao pessoal da Campus B, né? Aí na pessoa do Daniel, muito bom revê-lo, né? A gente tem uma história muito longa aí, né, nessa jornada, e é sempre muito bom, né, essa possibilidade de voltar a interagir. Aos demais colegas, Jared, Clara, né, os demais todos aí, eu cumprimento. Eu queria, professor Luiz, fazer uma mensagem muito breve, né? Como a gente está hoje num dia carregado de simbolismo, né? O dia do administrador, da administradora. Eu quero ser breve, mas eu quero pontuar algumas coisas, né? Quer dizer, quando a gente fala em administração, a gente fala em gestão, né? A gente lembra de gestão, né? E como é simples a gente olhar para o lado e ver exemplos em todos os lugares, né? Num dia a dia nosso, você vê exemplo de gestão que você gostaria de subscrever, né? Que você considera um exemplo bom, né? E às vezes a gente acaba também observando exemplo de gestão que talvez não seja tão bom ou tão compreendido, né? E isso para mim é simbólico, porque mostra como é difícil, né, a atividade do administrador, da administradora. Não é simples você tomar decisões, nem sempre você agrada a todos os lados, né? E tem um componente muito forte de liderar, né? De liderança. Então, acho que o que a gente tem visto no mundo, né, professor Luiz, é exatamente isso. Um fortalecimento, né, do papel do gestor, do administrador, de uma forma combinada, né? Quer dizer, a pessoa atuante nesse segmento, ela tem que combinar ciência e arte, né? Tem que combinar a parte técnica, tem que combinar uma parte mais hard, vamos dizer assim, né? E combinar uma parte soft, uma parte de relacionamento, de interpessoal. Então, eu vejo que esse momento, né, de celebração do Dia do Administrador é um momento para a gente parar para pensar, né? Como é difícil, como às vezes as pessoas que estão do lado de fora ou que estão mais distantes não percebem, né, os níveis de dificuldade que essa profissão traz, porém são talvez apenas, né, ao nível do orgulho, né, ao nível da celebração, da felicidade e dos conteúdos, né, do reconhecimento que esses profissionais recebem no dia a dia, né, dos seus grupos de liderados, das suas entidades, das suas empresas com as quais... Luiz, eu também vou pontuar o seguinte, né? Evento como esse aqui com o Campus B, né? Como é importante a academia dar as mãos, né, à iniciativa privada, como é importante a academia expandir o seu network, é importante aqueles interessados, né, nesse composto que eu mencionei, né, da parte mais hard, da parte mais soft, como é que é importante a gente olhar para o lado e ver esse network expandido. As senhoras e os senhores sabem que a FIPECAF, essa instituição que cedia esse evento hoje, é uma missão que está orientada por 3 estratégias. E com a missão das 3 estratégias, eu vou encerrar a minha intervenção de abertura, né? Que é exatamente a internacionalização, né? O uso mais efetivo de tecnologia e o chamado alargamento de escopo, ou seja, olhar para o negócio de uma perspectiva mais ampla, né? Então, com essa menção, né, da nossa host, né, da nossa FIPECAF, parabenizo ao professor Luiz, né, pela organização, juntamente com o pessoal da Campus B, e desejo a todas e todos um ótimo evento. Viu? Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Agora passa a palavra para o Daniel, que é o CEO da Campus B. Daniel, por gentileza. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Obrigado, Edgar. Edgar, você fez parte do grupo número 1 da Campus B, né? É um grupo da Louisiana State University. A gente já está quase batendo o número 300 agora. Acho que quase 5.000 alunos, enfim. Tudo tem um começo, né? E você fez parte desse primeiro chute que a gente deu na bola, né? Então é muito bom te rever aqui, né? Então, obrigado novamente aí pelo convite. Eu vou ser bem breve, né? Acho que assim, a importância da experiência internacional para a carreira do gestor, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente aprendeu com a pandemia a, que existem novas possibilidades e formatos de trabalho, né? Vocês podem imaginar como foi na Campus B, que a gente trabalha basicamente com mobilidade internacional, né? Então, a gente recebe muitos grupos do exterior para o Brasil e agora para a América Latina, e a gente manda alguns grupos para fora. E quando começou a pandemia, eu lembro que a gente tinha uma parede no escritório com post-its, um em cada grupo, né? E daí eles começaram a descolar, um a um, né? Assim, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu toquei um tango no escritório e falei assim, já era, né? Assim, o nosso trabalho não dá mais para ser feito, né? E a gente começou daí a olhar para dentro, falou assim, vamos pegar a gente sempre tem tanta coisa que a gente quer fazer e a gente não consegue por conta da correria do dia a dia. Vamos aproveitar que agora os grupos não estão vindo para a gente pensar na gente, né? Como que a gente pode continuar nosso trabalho mesmo com a pandemia, né? E a gente começou a ter ideia de montar programas virtuais, né? Então, uma professora de engenharia que traria um grupo, ela perguntou para mim, falou assim, dá para a gente fazer o programa virtual? E eu falei assim, claro, né? Dentro da minha cabeça, eu falei assim, putz, não vai dar certo, né? Como é que você vai fazer um intercâmbio virtual, né? E a gente abraçou a ideia, a gente falou assim, quando você vai para um outro país, você aprende muito a observar as interações, a ver do ônibus o que acontece, a ver como as pessoas trocam, né? Conhecimento, ideias e etc. E daí a gente fez de um modelo chamado Project-Based Learning, né? Aprendizagem baseada em projetos. Então, quando a gente pega um projeto real, de uma empresa real, a gente coloca alunos locais para trabalhar junto, você tem essa troca, né? E essa troca é onde acontece esse intercâmbio de cultura, de experiências, que é muito importante, né? E eu estou falando isso porque, assim como no nosso trabalho a gente viu uma possibilidade de um novo formato, né? Eu acho que para o gestor que pode trabalhar hoje aqui do Brasil com o mundo todo, né? Já podia antes, né? Mas agora isso ficou mais forte ainda, a importância de se conhecer um pouco sobre outras culturas, de aprender sobre comunicação intercultural, e isso é um pouco que a gente faz no programa do Positive Impact Internship, né? Então, o nosso papel, na verdade, é ser um facilitador dessas interações, né? Todo mundo fala assim, hoje com um clique você conecta com alguém na China, mas se você não tem alguém conectando e fazendo essa facilitação, você não vai fazer, né? A Maria Clara está até rindo que ela participou do programa. Então, assim, você pode conectar com qualquer americana, mas você vai conectar, né? Assim, qual que é o interesse comum? Como que você vai chegar, né? E esse é o nosso trabalho, né? E eu acho importante também, o Jarrett depois pode falar, o Jarrett, apesar desse português excelente que vocês vão ouvir, o Jarrett ele é americano, e quando a gente conhece mais outras culturas, outras perspectivas, a gente aprende muito sobre a gente mesmo, sobre nossa cultura e nossas perspectivas, né? Tem uma historinha legal eram dois peixes que estavam nadando no oceano numa direção, dois peixes jovens, e daí vem um peixe mais senhor da outra direção e fala assim, e aí, garotos, como que tá a água lá de onde vocês vêm? Daí um olha para o outro e fala assim, água? O que é isso? Né? Então, assim, a cultura é essa água que a gente não sabe, que a gente não consegue perceber porque a gente está imersa nela, né? Então, eu acho que o grande objetivo nosso com os programas é fazer com que as pessoas entendam essa perspectiva
cultural e entenda que existe um mundo aí muito grande afora com diversos olhares e que essa diversidade ela é muito importante para a gente chegar a um resultado melhor, né? Acho que é isso que eu tinha para compartilhar por agora. E, bom, obrigado mais uma vez. Obrigado, Daniel. Obrigado pelas palavras. Então, até por uma questão mesmo da gente conseguir manter o nosso cronograma de horários aqui, convido ao professor Edgar e o Daniel, né, para, assim, se fosse oficialmente no nosso auditório, né, para poder sentar e poder apreciar o nosso evento, né. Então, sintam-se à vontade aqui para participar também, né, a gente está aberto. E assim, só para a gente contextualizar um pouquinho os nossos alunos, até o porquê da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, a ideia é trazer para vocês, né, para os alunos, e demonstrar a importância que a gente precisa ter essa experiência multicultural. Nós estamos hoje num mundo em que ele está cada vez se tornando mais complexo. Estamos num mundo em que a informação ele é um ativo estratégico hoje para as atividades de todos os tipos de organizações hoje. E o intercâmbio cultural, a possibilidade de a gente conseguir desenvolver projetos com outras instituições, com outras pessoas, com culturas diferentes, ele abre uma possibilidade de desenvolvimento de competências e habilidades que nós temos necessárias hoje para o gestor, que a gente chama de gestor do século XXI. Então, com a diminuição das fronteiras, com o aumento da tecnologia, com a redução das barreiras de comunicação que a gente tem por causa das tecnologias de comunicação e informação hoje, a gente necessita que os gestores eles tenham essa perspectiva de ter uma visão mais global e uma relação com a administração e com a gestão em geral, de modo que ele consiga desenvolver algumas competências importantes, e uma delas é a gestão cultural. Exatamente como eu fazer essa gestão, ou como eu conseguir me aproximar de outras culturas e trazer isso para dentro da organização, trazer até mesmo para a nossa própria carreira. Então, a ideia aqui da gente poder falar um pouquinho sobre o Positive Impact é exatamente de mostrar essa necessidade, essa importância, e realmente a necessidade do gestor dele adquirir essa competência e como ele vai conseguir também adquiri-lo por meio de projetos internacionais e por meio do projeto baseado em projetos e tudo mais. Bom, agora passo a palavra para o Jarrett, para a Clara, para falar um pouquinho para a gente sobre o programa, né? Falar e demonstrar um pouquinho o que seria o programa, e a Clara depois para dar um pouco do seu relato de experiência, né? Maravilha. Obrigado, Luiz. Primeiro, eu queria começar agradecendo a todos os seus envolvidos pelo convite. Fico muito honrado e muito feliz por estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão importante para mim quanto é a educação internacional. Então, eu vou começar compartilhando minha tela aqui, só para dar uma contextualizada no que é o Positive Impact Program, especialmente uma vez que a Clara vai trazer o relato dela, a experiência dela no programa, então acho que vai ajudar a todo mundo a entender um pouco melhor do que trata mesmo. E aí depois eu vou trazer algumas reflexões sobre justamente por que esse tipo de experiência é importante, especialmente hoje em dia para o gestor. Então, deixa eu só abrir a apresentação aqui. Beleza. Vamos só... Tá, então, como o Daniel e outros já mencionaram, o Positive Impact ele é um programa de estágios internacionais voltados para impacto social. Ele é um programa completamente virtual, que abre mais possibilidade de mais alunos participarem, justamente porque a gente reconhece que nem todos os alunos vão conseguir atravessar fronteiras para poder participar de um programa internacional. Então, especialmente dentro de um contexto brasileiro, esse programa, permite a gente atingir mais alunos através de uma estratégia de internacionalização doméstica. Então, só para entender um pouco melhor do que trata o programa em si, os elementos do programa, o programa ele basicamente consiste
a gente divide os alunos, que no caso são alunos brasileiros, junto com alunos internacionais, em grupos mistos para trabalhar com projetos reais de empresas e organizações brasileiras. Eles vão se reunir semanalmente com os representantes das empresas e das organizações para entender um pouco melhor essa problemática que a empresa ou a organização quer trazer. E aí, depois disso, fora esses encontros entre as empresas e os alunos têm que se organizar entre si para poder avançar no projeto e conseguir desenvolver os entregáveis exigidos pelas empresas e organizações. Fora isso, a gente também oferece algumas sessões de mentoria para ajudar os alunos a desenvolverem esses projetos, também para trazer uma perspectiva um pouco mais acadêmica. Eu deixo isso aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouco melhor essa parte mais operacional do programa. Mas o que eu acho mais interessante para esse bate-papo nosso aqui é sobre a metodologia que a gente trabalha nesse projeto. E é uma metodologia que foi desenvolvida a partir da pandemia, como o Daniel explicou, de trabalhar com projetos, de aprendizagem baseada em projetos. Eu acho isso importante por dois motivos principais, que é o seguinte: eu acho que, primeiro, para o gestor, o papel principal dele, tanto na carreira quanto na formação, é entender como se relacionar com as pessoas de forma que ele consiga instigar alguma interação que ele está visando, ou chegar a algum resultado que ele está querendo atingir. Então, eu acho muito importante os alunos trabalharem em projetos práticos, reais, que vêm do mundo real, justamente para esses alunos conseguirem aplicar aquilo que eles aprendem em sala de aula na vida real. Porque muitas vezes você pode montar um grupo com as pessoas mais competentes do mundo, pessoas que têm o maior conhecimento mais profundo de uma determinada área, mas o que a gente percebe é que muitas vezes, se falta conexão, se falta organização, se falta essas habilidades mais soft, aí você não vai conseguir chegar nesse resultado esperado. Então, é nesse nicho que a gente trabalha nesse programa, justamente porque são habilidades que você aprende na prática. Você, claro, pode estudar algumas teorias, algum conteúdo mais acadêmico com respeito a essas habilidades, mas, na verdade, você vai aprender muito mais na prática do que na sala de aula. Então, é por isso que a gente traz esse tipo de experiência. E o segundo motivo, ao meu ver, é que quando você tem essa interação, você tem que interagir com outras pessoas, aí é uma atividade para você entender como traçar o perfil de outra pessoa, traçar o seu próprio perfil, entender como fazer o encaixe entre esses dois extremos, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a gente entra num ambiente e a gente não necessariamente sempre vai saber onde é que a gente se encaixa perfeitamente. Então, é um processo, uma atividade que você tem que fazer várias vezes, diversas vezes, para poder aprender a realmente chegar numa dinâmica eficaz para aquilo que vocês estão procurando fazer. Então, através desse tipo de programa, que você trabalha com projetos, em grupos mistos, com alunos de diversos países, é a partir dali que você vai conseguir entender um pouco melhor aqui essa pessoa, ela consiga fazer determinada coisa. E muito importante para esse projeto é um gap que a gente quer preencher, mas aí meu forte é outra coisa. Então, é muito importante fazer essa reflexão, tanto interna quanto externa, para você poder chegar no trabalho e aí entender como chegar numa equipe, num grupo de pessoas e fazer com que esse grupo de pessoas consiga produzir algum entregável importante. Aí, através disso, a gente
a gente consegue passar para os alunos uma série de habilidades que, igual eu falei antes, que você não necessariamente vai conseguir desenvolver na sala de aula. Questão aqui, que eu não vou me aprofundar muito nisso, aliás, eu vou parar de compartilhar a minha tela, eu vou passar a palavra para a Clara, mas é basicamente isso. Esse programa se trata de uma experiência prática para os alunos conseguirem ter uma experiência de se colocar em relação às outras pessoas. Então, eu acho que essa é justamente isso, a parte importante de trabalhar num projeto internacional é conseguir esse olhar de fora para poder ter uma reflexão interna mais profunda. Então, é isso. Vou passar a palavra para a Clara. Obrigada, Jared. Obrigada, gente, pelo convite. Boa noite. Muito feliz por estar aqui. Feliz dia do administrador para todos vocês. E aí eu não trouxe slide nem nada, já que eu vou só fazer um relato meu mesmo. Mas como participante do Positive Impact, foi um projeto que realmente assim, me abriu muitas portas e mudou muito a minha visão de enxergar o mundo. E eu acredito que projetos como esse, para vocês que são administradores, para vocês que querem internacionalizar, são projetos extremamente essenciais para que a gente consiga ver o mundo de outra forma, realmente. O meu grupo, falando um pouquinho da minha experiência dentro do Positive Impact, como o Jared falou, eram pessoas de diferentes países, diferentes culturas. No meu grupo, nós tínhamos 6 alunos, e aí a gente tinha alunos de diferentes lugares. E aí já entra também dentro do que o professor Daniel falou. Não adianta a gente ter pessoas de diferentes lugares se você não tem uma pessoa para fazer essa conexão com você, né? Então, no meu grupo, a gente tinha gente da Colômbia, nós tínhamos gente do Brasil, dos Estados Unidos e da Gâmbia. Então, eram diferentes continentes, todo mundo junto, trabalhando junto e tentando resolver um problema junto, já que a proposta do Positive Impact era essa, a gente tentar resolver um problema real de uma empresa real e tentar pensar de uma forma fora da caixa. Entre assim, os projetos, dentro do projeto, entre as coisas que a gente desenvolveu, eu posso falar claramente que o Positive Impact, para mim, foi uma experiência que me abriu portas no sentido de networking. Hoje eu estou aqui porque eu conheci os meninos lá atrás, então isso aí já é uma coisa muito importante, né? Mas, além disso, dentro do intercâmbio, a gente tem diversas palestras que acabam apontando coisas importantes, como o professor falou, soft skills, hard skills, que foram coisas que a gente também viu dentro do projeto. A gente aprende a se comunicar. E aí, para quem tem essa questão da barreira linguística, para quem tem esse medo de falar inglês, eu acho que a gente brasileiro tem muito, muito disso, tentar ser muito perfeito quando a gente fala com pessoas de outros locais. Tá aí Jared que pode confirmar. Então, assim, eu acho que essa foi a primeira vez dentro do projeto que eu consegui realmente desenvolver meu inglês. Eu sabia que eu sabia falar inglês, mas eu nunca tinha tido essa conexão e essa experiência de falar com uma pessoa de fora e dizer, nossa, eles me entendem. Então, o Positive Impact ele é um projeto que acaba juntando tudo isso. Além de experiências de comunicação, além de experiências de desenvolvimento pessoal, a gente ainda tem a questão de desenvolvimento assim, intercultural, né? E aí, a metodologia do Positive Impact, como o Jared estava falando, ela traz também muita autonomia para quem está desenvolvendo os projetos. Só que contextualizando ainda um pouquinho em relação ao que a gente vivencia, cada grupo, como ele falou, a gente tem uma empresa responsável, um projeto que a gente precisa resolver um problema desse projeto. E aí, dentro da minha empresa, nós tivemos várias ideias, e aí, dentro dessas ideias, a gente também tinha que passar pela opinião do outro, né? A gente precisava entender o que o outro queria, a gente precisava também entrar em um consenso, e aí a gente já começa a desenvolver essas habilidades interpessoais, né? Porque cada pessoa acaba pensando de uma forma diferente, de um jeito diferente, mas o programa, ele é realmente um programa que abre portas para você, no sentido de você se desenvolver pessoalmente. Hoje eu vejo que eu mudei muito meu ponto de vista para muitas coisas depois do programa, principalmente porque não é um programa voltado para a sua área, sua expertise exatamente, né? Eu faço fisioterapia e eu fui acabar parando em um projeto completamente diferente.
E com pessoas de cursos diferentes. No meu grupo tinha gente de marketing, de psicologia, tinha gente de fisioterapia, tinha outra menina que, se eu não me engano, ela fazia comunicação, alguma coisa relacionada a isso. Então, a gente também, dentro do projeto, acaba trazendo experiências de pontos de vista diferentes. Eu, como aluna de fisioterapia, dentro do meu projeto, eu tinha um olhar diferente do que a pessoa do marketing, do que a pessoa que fazia psicologia. Então, tudo isso promoveu, além desse multi-olhares, a gente conseguiu também conversar de uma forma que nós pudéssemos entrar num consenso interessante, que fosse benéfico para todos. Então, na minha visão, assim, como aluna, como participante do projeto, o projeto ele realmente abriu muitas portas e mudou realmente a minha visão, até a questão da confiança que a gente tem quando vai se comunicar. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida de como funciona, quiserem perguntar algo, estou aberta para responder. Eu estou aqui coletando algumas perguntas que fizeram. Mas, assim, antes de eu fazer as perguntas, Jared, Daniel, professor, quer complementar alguma coisa? Eu queria só complementar algo, que a gente chama esse programa de internship, né? Que, assim, na tradução literal seria estágio, né? E a gente tem uma cultura muito diferente de estágio que a gente aqui no Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, aqui no Brasil é muito comum a gente fazer estágio enquanto estuda, né? Então, as próprias empresas têm como cultura contratar um estagiário para depois efetivar, né? Então, a pessoa às vezes fica 1 ano, 2 anos na empresa, depois é efetivada. Nos Estados Unidos, o estágio ele é geralmente durante curta duração, durante o período de férias, e enquanto eles estudam, eles só estudam, não é? É muito, acho que não tem alguém que faz estágio e estuda ao mesmo tempo, né? Então, por isso que às vezes choca um pouco quando a gente fala assim, nossa, mas é um estágio, né? Eu diria que é um estágio a lá Estados Unidos, mais ou menos, né? Mas ele não deixa de ter, assim, não é um caso hipotético, não é uma simulação, é um problema real que uma empresa, uma organização vive, né? Para você ter uma ideia, na primeira edição do programa, no ano passado, a gente teve o governo do estado do Rio de Janeiro oferecendo um projeto, né? A Secretaria de Planejamento. Então, eu falo que hoje, pensando na educação de forma ampla, né? Não é nem o life-wide learning, né? Não só o lifelong learning, o life-wide learning, a gente vê alunos como agentes de transformação. Então, assim, não é você vai para a faculdade, você faz graduação, depois você faz mestrado, pós, não sei o que lá, daí você está pronto para mudar o mundo. Não. Você pode ter um impacto enquanto estudante, né? Então, assim, é benéfico para as organizações que oferecem os projetos, porque ela vai ter cabeças do mundo todo, de áreas diferentes, pensando num problema delas. É benéfico para os alunos que vão ter uma experiência hands-on, né? Uma experiência mão na massa. E para o planeta também, né? Assim, o nome Positive Impact, né? Impacto positivo, é justamente porque todos os casos eles têm alguma relação ou com os ODS da ONU ou são coisas que o mundo precisa, né? Então, nunca no Positive Impact a gente vai ter uma grande empresa cervejeira falando, como a gente vende mais para a galera de 18 anos, sabe? Nada contra, a gente já teve casos desses assim também, né? Especificamente nesse tema. Mas no Positive Impact, não, né? Então, às vezes tem empresa, como eu posso fazer, sei lá, uma embalagem mais sustentável para o meu produto, né? Então, o aluno se beneficia, a empresa se beneficia e o mundo também se beneficia disso, né? E o que a Clara falou uma coisa que a gente percebeu com a pandemia e com os programas virtuais é que a gente começou a expandir para o Brasil todo, né? A gente sempre ficava muito voltado nesse eixo Rio-São Paulo, com algumas universidades, né? E quando a gente começou a falar assim, gente, por que a gente não abre para o Brasil todo, né? A Clara acho que é Federal do Rio Grande do Norte, é isso? Exatamente, esse é do Rio Grande do Então, Norte. assim, que deve ter, acho que, sei lá, tinha alguém, acho que do Rio no seu grupo, a gente teve gente, E a sei gente lá... tinha uma pessoa de Minas Gerais, uma de Minas Gerais, eu acho que uma do Rio Grande do Sul e eu. Completamente, então, assim, lugares extremos, né? e dentro dessa mesma cultura brasileira, assim, tem vários Brasis aqui dentro, né? E eu sinto Exatamente. que no Brasil a gente tem
salvo algumas exceções de algumas universidades que atraem muita gente de outros estados, no geral, a gente ainda tem uma cultura regional, né, da pessoa que mora com os pais e que vai para a faculdade na mesma cidade em que mora, né? E eu acho que quando a gente traz um programa desse, né, assim, pegar alguém do Rio Grande do Norte conectando com alguém de outros estados, eu acho que é um ganho, é um ganha-ganha de diversas perspectivas aí, né? Acho que Sem era isso que eu dúvida. tinha para acrescentar. Eu queria só acrescentar um ponto aqui que eu fiquei muito feliz, até emocionado ao ouvir o relato da Clara. A gente nunca chegou a conversar muito sobre a experiência dela. É Foi a verdade. primeira, e quando ela falou que foi a primeira vez que ela sentiu que as pessoas entendiam ela dentro desse projeto, porque assim, isso, um ponto que eu queria ressaltar é que aquilo que ela falou sobre a questão da confiança, eu acho que tem muito a ver com a importância desse tipo de experiência para o gestor. Justamente porque eu acho que, normalmente, essas habilidades com as quais a gente trabalha não necessariamente são novas para as pessoas. São só coisas que a pessoa tem que... É quase um músculo que a pessoa tem que treinar. E aí, com esse treinamento, aí você vai soltando, você vai se soltando, você vai se abrindo e você vai vendo que você é capaz de utilizar aquela ferramenta, aquela habilidade. É, a gente estava falando da questão linguística, de usar inglês, mas não se trata somente disso, né? Tem uma série de habilidades que, com a prática, você vai vendo que sempre estava dentro do seu alcance. É só uma questão de você realmente pôr em prática, assim. Mas eu acho que, normalmente, o que se ressalta mais é a questão do idioma mesmo. Já aproveitando, então, já pegando o gancho do Jared, eu vou fazer algumas perguntas nesse sentido. O João Felipe ele perguntou assim, ah, se os projetos eles envolvem tipo, só parte prática ou tem tipo, um treinamento teórico junto, sabe? Porque, assim, pelo que ele entendeu, parece que só tem uma parte prática e ele ficou na dúvida, tipo, se existe uma capacitação, um treinamento, e se sim, quem pode dar? Essa é a primeira pergunta dele. E ele faz uma outra pergunta também sobre a questão da formação das equipes, assim, para trabalhar nesses projetos. É tipo, é aleatório, eles precisam ir atrás, enfim, como que funciona? Sim, então, para responder a primeira pergunta, é, a gente a gente não necessariamente tem um treinamento voltado especificamente para o desenvolvimento do projeto, mas toda semana, durante o decorrer do programa, a gente vai fazer as Inspiration Mondays, que são reuniões gerais entre todo mundo, em que a gente vai trazer algumas atividades, alguns conteúdos, palestras, palestrantes, para tocar nesses temas que eu trouxe agora, de comunicação intercultural, adaptabilidade. Então, são ferramentas que eles podem aplicar nos projetos, mas que não necessariamente são específicos para aqueles projetos. Ao mesmo tempo, a gente também oferece sessões de mentoria com o nosso diretor acadêmico, que entrou agora, eu vi. Uhum. Oi, Ronaldo, boa noite. Que daí ele que vai trabalhar mais diretamente com os alunos nos detalhes específicos dos projetos deles. Então, ele que pode dar uma orientada, ele que pode alinhar o escopo do projeto com a empresa, com os alunos, para ajudar um pouco nessa capacitação. Mas, relembrando que esse projeto é um ser vivo. Todo semestre que a gente oferece o programa, a gente vai acrescentando, tirando alguns elementos para deixar ele mais redondo, assim, para os alunos, para a experiência dos alunos. Então, no futuro é possível que a gente acrescente algum elemento de capacitação, mas por enquanto é nessa estrutura que eu falei. E daí, Deixa eu só acrescentar uma coisa em relação a essa por primeira favor. pergunta. A gente também tem uma capacitação para saber sobre o problema da empresa, do projeto que a gente está trabalhando. Então, antes de começar a pôr a mão na massa, nós colocamos
nós temos reuniões para tentar entender o background, para tentar tirar as dúvidas e entender onde nós podemos contribuir. Perfeito, perfeito. E a segunda pergunta eu já esqueci, desculpa. Sobre a montagem das equipes. Isso. Normalmente a gente monta as equipes de acordo com a disponibilidade dos alunos. Mas daí, na inscrição do aluno, ele vai indicar alguns interesses dele, o que ele pretende fazer no futuro, em que área ele gostaria de trabalhar. Então, a gente vai usar essas informações também para fazer esse match entre o aluno e a empresa ou organização. Se eu puder acrescentar um pouquinho ainda na primeira pergunta, quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, né, a parte de pesquisa ela é muito forte, né? Então, assim, você tem um problema, você tem um projeto, você, olha, eu preciso resolver tal coisa, né? Então, às vezes cai para Maria Clara, que estuda fisioterapia, como, sei lá, melhorar a embalagem de um sabonete e deixar mais sustentável, né? Então, assim, como as pessoas são de áreas diferentes, elas vão pegar um problema e elas vão ter que ir atrás. Então, assim, a gente não vai dar aula sobre embalagem sustentável, né? Então, assim, o nosso projeto, as nossas mentorias vão ajudar eles a estarem dentro do projeto. Agora, quem vai estudar sobre o que dentro do tema é algo muito diferente de uma abordagem tradicional, né? Então, inclusive, eu comecei um MBA em liderança educacional na Finlândia. Há 2 semanas eu estava lá discutindo isso. E eles dizem, né, que a educação 3.0 não é uma via, professor-aluno. A educação 3.0 é professor-aluno, aluno-aluno, aluno-tecnologia, tecnologia. Então, assim, você tem muitas vias. E quando você pega aí 5, 6 cabeças de universitários de culturas diferentes, gente da África que mora nos Estados Unidos, gente do Rio Grande do Norte, gente do Rio de Janeiro, de temas diferentes. Quando você tem pessoas com cabeças diferentes, a ideia é que saia realmente alguma coisa assim fora da caixa, né? Porque assim as pessoas não vêm já com aquele vício de tipo, eu estudo tal coisa, eu vou fazer um projeto sobre tal coisa, né? Então eu acho que essa abordagem da aprendizagem por projetos, ela dá muito protagonismo para os alunos. Então, assim, os alunos que vão ter que sair com a solução, não é alguém que vai ensinar para eles como fazer, né? Então, a gente tem a mentoria, a gente vai vendo se está dentro do escopo, mas a gente não ensina efetivamente sobre o projeto. Só complementando, eu realmente acho que isso é a diferença, a grande diferença assim, na chavinha que nós temos dentro do projeto, né? Que é nós dentro do grupo, tentarmos atribuir uma atividade específica para cada pessoa, dando um match no que aquela pessoa já sabe fazer ou não. Então, eu acho que também dentro do Positive Impact, isso é bastante promovido. Além de que nós temos diferentes fusos, né? Fusos horários diferentes, de pessoas diferentes, isso é outro problema que nós encontramos, mas que são problemas que a gente sempre está tentando contornar ao longo do mês que nós passamos juntos. E aí é outro diferencial, tentar trabalhar, tentar encontrar um horário que caiba e tentar ver onde cada pessoa se encaixa. Clara, vou aproveitar a sua deixa, eu vou pegar aqui a pergunta deve ser Maurício, né? O nome da pessoa, que ele, na verdade, tem duas perguntas. O primeiro, ele vai falar sobre receio, qual que foi seu principal receio de participar do programa, mas aí eu acho que eu vou até expandir um pouco de receio para as suas dificuldades para poder participar do programa, e se você tem alguma dica que você poderia dar para quem está pensando em se candidatar. Então, meu principal receio, inglês, assim, comunicação. Se você perguntar isso para qualquer participante do Positive Impact, provavelmente ele vai dizer comunicação. Se ele não for nativo no inglês, vai falar comunicação. Para mim, quando eu pensei em me inscrever, foi exatamente isso. Acho que foi minha primeira dificuldade, meu primeiro ponto. E agora, será que vão me entender? Mas a dica também, né? Junto disso, se isso tocou no seu coração, assim, um pouquinho, se você pensa em fazer, mas está com receio da barreira linguística ou está com receio de não conseguir conversar, minha dica, só vai.
Só vai. Eu acredito que dentro do programa a gente vai conseguindo se desenvolver de uma forma que a gente nem percebe, sabe? Você só vai ver o seu desenvolvimento pessoal lá no último dia, quando você precisa apresentar o seu projeto. Então, se tocou no seu coração, se você tá assim, só com medo, tô com medo da minha barreira linguística, eu tô com medo das pessoas não conseguirem me entender, tô com medo de não ficar num projeto que eu me encaixe bem, a minha dica é, se o seu medo é esse, vá. E em relação também à flexibilidade de horário, a gente acaba encontrando um pontinho específico de horário. Meu grupo, a gente sempre se reunia mais ou menos 7, 8 da noite, que era um horário viável para todo mundo e sempre dava certo. Obviamente, a gente sabe que quem trabalha em equipe, alguns trabalham mais, outros trabalham menos, mas são coisas que nós precisamos ir fazendo nosso management, como agente, tradução. Gestão. Isso, gestão. Gestão. E a gente consegue ir gerindo realmente nossas dificuldades dentro desse mês. Eu acredito que as mentorias são bastante importantes para que a gente entenda realmente o que cabe ou o que não cabe, mas o meu grande diferencial dentro do meu grupo foi entender o problema da minha empresa e sempre estar em contato com eles, para saber se era realmente foco, se não era, enfim. Se seu medo é esse, minha principal, só respondendo, sintetizando tudo, minha maior dificuldade, meu maior medo era a questão da barreira linguística, e a minha dica é, só vai. Obrigado, Clara. Deixa eu ver outra. Tem a pergunta da Mariana. Mariana, ela faz duas perguntas, mas vou condensar aqui. Ela pergunta assim, se é necessário ir para fora do país em algum momento, se existe essa interação e tal, e se sim, assim, se para quem que seria atribuído, por exemplo, se a pessoa ela precisa ter uma condição de poder ir para fora, né, caso precise. E eu vou aproveitar também o do Igor, que ele pergunta assim, ele perguntou sobre a questão do nível do inglês, mas eu acho que já está um pouco respondido, né, a questão do inglês, e perguntou, por exemplo, se é só inglês, então, se pode ser uma pessoa que não tem tanta facilidade com inglês, mas tenha o domínio, por exemplo, de outra língua, que até ele colocou aqui, tipo espanhol, se teria algum problema, alguma coisa nesse sentido. Para responder a primeira pergunta, não existe necessidade de sair do Brasil, de ir para outro país. Esse programa é 100% virtual. Aí, para a segunda pergunta, aproveitando para falar um pouco mais da questão do inglês, e aí depois eu vou entrar de outros idiomas, o mais importante para a gente é que todos os alunos consigam se expressar, consigam contribuir com o projeto, que eles consigam participar ativamente. Mas a gente reconhece que para muitos alunos eles nunca tiveram nenhuma experiência internacional, eles nunca tiveram nenhuma experiência utilizando o inglês com falantes nativos. E até um grande motivo que a gente queria oferecer esse programa para atender essa necessidade, que tem muitas pessoas aqui no Brasil que gostariam de treinar o inglês, mas não têm acesso àqueles espaços em que você pode treinar. Por enquanto, a gente não oferece o programa, nem tipo, dentro do projeto, a possibilidade de fazer o programa em outros idiomas. A gente convida alunos de outros países da América Latina, por exemplo, nessa próxima edição que a gente vai lançar daqui a pouco, vamos contar com alunos da Colômbia, do México. Então, assim, sempre vai existir essa possibilidade de trocar ideias em outros idiomas, de aprender palavras em outros idiomas. Mesmo os alunos que são dos Estados Unidos, muitos deles, na verdade, não são nativos dos Estados Unidos. Eles estudam em instituições de ensino superior nos Estados Unidos, mas muitos vêm de outros países. Então, sempre vai ter a possibilidade de você aprender palavras e gírias em outros idiomas. Até a gente tem um desafio cultural para pedir para os alunos aprenderem um pouco mais sobre as culturas dos colegas deles. Mas, por enquanto, o programa vai ser realizado 100% em inglês.
Não, bacana. Gente, eu já imaginava que ia surgir essa pergunta. Para mim não é novidade como professor. Acredito que o Ronaldo seja a mesma coisa, professor Edgar. Assim, pergunta, inclusive da Mariana ainda. Existe avaliação? É a principal pergunta. E depois eu já vou emendar também sobre o Felipe, que ele pergunta sobre o edital, assim, se tem chance de adiar e tal. E assim, até já aproveitando essa questão do edital, aproveitando aqui como coordenador, só para elucidar aqui para os alunos que estão assistindo, que quem participar do evento, né, vai ter o certificado no final, e esse certificado aqui para a gente vai contabilizar como horas complementares. Há um projeto, inclusive, do professor Ronaldo, aqui dentro do curso, né, da administração, da gente conseguir colocar isso até como uma disciplina optativa que os alunos precisam fazer, mas a gente está vendo ainda a possibilidade da gente conseguir colocar isso como uma disciplina, como projeto internacional, fazendo essa vinculação, mas por enquanto a gente vai conseguir validar isso como atividades complementares aqui dentro, né? Os alunos, eles têm uma carga, então, em relação a essa questão digital, certificado, tranquilo. Mas aí, novamente, a avaliação, você vai ter avaliação, e a questão, por exemplo, de adiar o edital e também, assim, eu já abri a possibilidade de falar um pouquinho do edital de vocês, do Positivo, quem que pode se candidatar, como que funciona o edital, como que é o processo também. Tá. Sim, vai ter avaliação. Eu até posso depois passar a palavra para o Nagai, para ele falar um pouco disso, uma vez que ele já participou da primeira edição do programa, nesse papel de avaliador. Mas, principalmente, deixa eu só compartilhar minha tela aqui para ressaltar um ponto importante aqui. Então, a avaliação vai ser baseada em a presença do aluno e a performance do aluno também nesse projeto que ele vai realizar. Essa avaliação vai ser... deixa eu ver no chat. Tem avaliação, mas não tem prova, exatamente. Aí, se o aluno cumprir certos requisitos, aí ele vai ganhar um badge que dá para que vem junto com um certificado que ele vai usar, e é muito legal porque muitos alunos gostam de postar isso no LinkedIn. Isso até ajuda no que a Clara tocou um pouco mais cedo sobre networking e realmente aplicar essa experiência na carreira deles. Aí, não sei, Nagai, se você gostaria de acrescentar algum ponto que eu deixei passar, ou a Clara pode falar. Eu queria só acrescentar, a gente, na verdade, tem um relatório semanal, e aí a gente meio que faz a avaliação do progresso do nosso projeto durante toda a semana. Então, toda semana, no final da nossa reunião com a empresa, ou era depois da Inspiration Monday, era o nosso último dia para colocar a avaliação semanal. Então, a gente ia fazendo meio que um relatório mesmo sobre o que nós precisávamos fazer, ou o que a gente tinha conseguido fazer. E no final, eu pelo menos preenchi uma autoavaliação, e também preenchi uma avaliação sobre os meus colegas. O que a gente, Isso. teve a impressão do outro, mas também o que nós pudemos ver em relação a nós mesmos, de progresso. E a empresa ou organização com que você trabalha também vai fazer uma daquelas avaliações também, que vai contribuir à nota. Assim, em relação à pergunta do pessoal, a gente finalizou, mas eu tenho uma pergunta que eu acho legal o pessoal saber, que vocês têm esse projeto, mas não é só. Então, se vocês puderem dar um panorama também de alguns outros projetos que vocês já realizaram e tal, até para mostrar para o pessoal assim que vocês têm um escopo bacana de trabalhos assim com outras universidades, com outras empresas. Eu acho que fica legal a gente deixar mencionado, né, para até estimular os nossos alunos a ingressarem nos próximos projetos, né? Legal. Quer que eu fale? A maior parte dos programas que a gente trabalha são customizados para universidades, né? Então, no geral, universidades estrangeiras, né, americanas, na maioria, pedem para a gente montar um programa sobre determinado tema
no Brasil ou na América Latina. E daí a gente acredita que sempre tem que incluir alunos locais para participar junto, né? Então, assim, a gente tem alguns programas acontecendo, a maior parte acontece no mês de maio, que é quando acaba o ano acadêmico lá nos Estados Unidos, eles vêm para cá. Então, assim, a gente tem editais para conseguir alunos nesses diversos programas, e muitos deles presenciais, né? Então, a gente, daí durante a estadia do grupo aqui, os alunos se encontram e daí eles trabalham junto em atividades assim. Fora isso, a gente tem alguns programas também que são fechados para universidades que vão para o exterior, então, sei lá, jornada no Vale do Silício, na China, em Singapura, mas daí esses programas eles são fechados para determinadas universidades, né? Eles acontecem a pedido das universidades. E o Positive Impact, que ele é o programa que acontece duas vezes, eu vi que tem gente perguntando de edital, a gente roda esse programa 2 vezes por ano, né? Então, uma edição começando em março e outra edição começando em outubro, né? Então, para quem não conseguir participar dessa edição, a gente tem em março uma outra edição acontecendo. Para essa edição, a gente já está com os números, acho que dos estrangeiros, a gente está acho que com 60 ou 70 inscritos. Com brasileiros, a gente sempre tem um número muito maior, né? A gente está com 400, mais ou menos, que se inscreveram. E a gente, enfim, a seleção vai acontecer agora no final de setembro para começar o programa já dia 3, né? E a gente roda, é importante mencionar que a gente roda esse programa majoritariamente com bolsas, né? Então, os alunos, a gente tem determinadas bolsas para as instituições e os alunos não pagam, né? Nem daqui e nem de lá. Lá a gente tem bolsa, daí a gente tem um determinado número de bolsas para as universidades, só que tem universidades que conseguem um número tão grande de inscritos que delas acabam pagando para alguns alunos participarem, por isso que a gente consegue fazer com que o programa rode de maneira sustentável também, porque tem alguns alunos pagantes, as universidades americanas pagam por alguns alunos, né? E a gente vê que essa é uma forma bem inclusiva de fazer internacionalização, né? Então, a gente tem no Brasil a taxa de mobilidade é 0,8, né? Então, a cada 100 alunos, menos de um faz estuda no exterior por um tempo, né? E quando a gente faz esse programa, a gente está trabalhando em internacionalização, né? E eu vejo muita gente ainda tratando programas virtuais como se fosse um patinho feio, sabe? É intercâmbio, mas é virtual, né? Mas assim, não, assim, eu falo que são frutas diferentes, entregam coisas diferentes e as duas coisas são boas, né? Banana é bom, morango é bom. Então, assim, são coisas diferentes. Eu brinco que às vezes tem grupo de MBA que vem para cá, então você pega, sei lá, MBA Ivy League que quer vir para o Brasil ficar uma semana. Esses alunos, eles querem ficar no Renaissance, pega o ônibus com ar-condicionado para levar até a Natura, fala com o CEO da Natura, daí volta, daí à noite eles vêm no Super Bowl, no O Miles, lá na Alameda Santos. Então, se fosse, putz, um grupo desse, ele está mais numa bolha do que um grupo que está interagindo toda semana, tentando entregar projeto e aprendendo um com o outro. Então, assim, não tem essa de uma coisa melhor ou pior que a outra. São coisas diferentes e as duas são experiências, ou as duas podem ser experiências incríveis, né? Então, e a gente bate muito pé nisso, né? Eu falo que eu vou ficar triste se no ano que vem a gente voltar ao que a gente era em 2019, só com programa presencial, porque a gente aprendeu tanta coisa e isso abre tanto as portas, né? Que a gente não pode simplesmente falar assim, não, voltou, agora não tem mais barreira para viajar, então esquece esse lance aí de virtual, né? Não, a gente realmente acredita que isso é muito inclusivo e pode ter um impacto muito bom na vida das pessoas. Daniel, aproveitando aqui que até mandaram aqui no meu WhatsApp uma pergunta. Um amigo meu da pós, né? Ele perguntou se isso é extensivo, esse tipo de projetos também é extensivo para pós-graduação, tanto em nível de especialização até como mestrado, doutorado, tá? Então, assim, ou é só específico para aluno de graduação? O Jared está rindo porque nas últimas 48 horas é a 4ª vez que vem essa pergunta de pós. Esse programa foi desenhado para graduação.
mas assim, por conta de muitas universidades daqui e de fora perguntando sobre pós, a gente está pensando em rodar uma edição para pós, né? Mas assim, para essa edição é só a graduação. Não, perfeito. Olha, em relação ao nosso tempo, vou encerrar então aqui as perguntas. Pessoal, se vocês quiserem também mais perguntas, podem enviar para o meu e-mail, que eu direciono para o pessoal, sem problema algum. Ah, redes sociais de vocês é Campus B, assim, LinkedIn, Facebook, Instagram, assim, é @campusb? Caso alguém tenha alguma dúvida, Essa é uma boa pergunta. No LinkedIn é Campus B, no Instagram eu acho que é underline Campus B, que tinha uma empresa alemã que era Campus B. Mas no site tem lá no rodapé, tem tá. as redes. Eu vou ser bem sincero que hoje eu acho que a gente está muito mais ativo no LinkedIn do que nas outras redes. Mas no LinkedIn vocês podem sempre achar informação atualizada aí sobre a gente. Não, mas aí chegando também pergunta para mim, eu direciono para vocês sem problema nenhum, mas também se precisar, tenho então os canais, né? E queria agradecer a Clara, o Gert, o Daniel, o Ronaldo também, professor Edgar, e todos mais, por essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco, falar sobre essa questão da experiência e o quanto essa experiência internacional ela é uma experiência importante para o aluno, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto desenvolvimento de carreira, né? E exatamente pela possibilidade também dele se enquadrar nessa necessidade do gestor hoje. Então, agradeço a disponibilidade, a gentileza de estar aqui nesse horário, na sexta-feira. Agradeço também a todos, né, todos aqui participantes dentro do Zoom e das nossas outras plataformas também, que enviaram as perguntas. E, assim, gostaria de abrir para vocês, se vocês quiserem fazer algum pronunciamento, sintam-se à vontade. Vou falar. Posso? Claro. O professor Edgar quer falar logo? Eu fico por último. Não, por favor, Clara, por favor. Então, gente, só agradecer pela oportunidade, agradecer por poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. O Positive Impact foi realmente um marco desse ano para mim. Mudou muito meu ponto de vista, me fez crescer realmente pessoalmente e interpessoalmente. Então, muito obrigada por me deixarem compartilhar um pouquinho do que eu vivenciei e sempre que precisarem, estou aí. Muito, muito obrigada e feliz Dia do Administrador para vocês, administradores. O professor Luiz e demais, a minha mensagem é muito breve aqui, é mesmo de parabenizar pela organização desse evento, além de ter essa satisfação de ouvir, né, primeira mão, como que vocês da Campus B estão oferecendo, né, uma modalidade de experiência internacional tão diferente, né, inovadora, e pelo que eu entendi, né, que traz um engajamento brutal, né? Então, parabenizar a organização desse evento, né? E dar os parabéns aí ao pessoal da Campus B, todo mundo aí envolvido, em especial o Daniel, né? Que eu fiquei assim muito satisfeito de revê-lo, viu, Daniel, nessa noite aqui. Desejar muito mais sucesso a vocês e estimular, né, Luiz, que os nossos alunos aqui, como vocês viram, um dos nossos pilares aqui é de internacionalização, né? O outro é tecnologia, então, de fato, nós estamos bem alinhados aí. Estimular nossos alunos a participarem, né, desse processo ao longo da sua jornada, né? E também quero fazer coro a Clara aí de dar mais uma vez os parabéns, né, pelo Dia do Administrador. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, gente. Só mandar um obrigado aqui. Edgar, prazer mesmo rever. Estava falando, né, hoje que o Ronaldo entrou um pouco depois. O Edgar fez parte do grupo 1 da Campus, né? Acho que o próximo Positive Impact acho que é o grupo número 288, se eu não me engano. Então, assim, teve uma longa jornada aí. Eu tinha mais cabelo na época. Enfim, mudou bastante. Muito obrigado. Clara, foi muito bom te ouvir, né? Assim, esse programa a gente começou a montar já faz um bom tempo. E assim, ver aquele monte de brainstorm, não, e se a gente fizer, vamos chamar de Inspiration Mondays, daí a gente
e ver como isso, né, mexe com as pessoas. Eu também não conhecia você, Clara. Eu participei muito na concepção do programa, não pude participar tanto quanto eu gostaria, mas assim, é muito gratificante ouvir de alguém que passou pela experiência e que, enfim, ouvir todo o seu relato. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos aí, Luiz, pela organização, Jared, pela apresentação. Enfim, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo pela organização, pelo convite. Foi uma grande satisfação minha poder participar desse projeto, em especial a Clara, né? Porque por ter prestado esse depoimento lindo. É sempre muito bom, muito gratificante trabalhar com alunos justamente por causa disso. Então, muito obrigado. Agradeço a todos novamente. Ronaldo, obrigado pela parceria de sempre. E, pessoal, estou à disposição de vocês. E estou por encerrado o nosso evento. Agradeço novamente a todos e a gente se vê por aí. E se inscrevam, né? Se inscrevam. Tchau, tchau, gente.